Pelo convite mais uma vez de estar presente aqui, fazendo uma fala e divulgando um trabalho meu. O ano passado, nesse mesmo evento, eu lancei o meu livro Corpo e Poesia para uma Educação do Sensível, que foi fruto da minha dissertação de mestrado na UFRN. E hoje, este ano, estou lançando o Sertão Educa. Pois bem, o Pajeú, Cariri, essas duas regiões mágicas, né, tem uma reserva literária, antropológica fantástica. É preciso que nós, professores, educadores e outras áreas afins, invistam na pesquisa e transformem esse conhecimento, né, eu vou estar entre aspas aqui, desorganizado, porque ele não está desorganizado, mas organizado no sentido acadêmico. Isto é muito importante para que nós possamos dar mais fortalecimento a estas duas regiões que são tão importantes dentro do cenário brasileiro. Portanto, a universidade ainda hoje, né, não sei amanhã, é um lugar de inclusão. Grande parte dos estudantes que frequentam as universidades públicas são estudantes pobres, né? Eu sou uma testemunha disso. Meu pai era sapateiro e minha mãe era costureira, e eu consegui fazer todo o meu percurso pela universidade a nível de graduação, de pós-graduação e outros voos que eu pretendo dar. Portanto, a Universidade Brasileira ela deve ser preservada, ela é nossa, ela não pertence a sistemas governamentais, ela pertence ao povo e é o povo que deve tomar conta dela e fazer com que ela seja um campo de pesquisa, de ensino e de extensão que dê qualidade de educação e de vida ao povo brasileiro tão esquecido e tão marginalizado pelos poderes instituídos. Portanto, o meu trabalho, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba atualmente, meu mestrado e doutorado foram feitos lá na UFRN, no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu tive como co-orientador, que está presente aqui, o meu amigo Walter Pinheiro Barbosa Júnior, um grande intelectual da educação, uma pessoa que tem uma importância grande na minha vida. E na época eu fiz mudança de nível de mestrado para doutorado, né? Eu estava terminando o mestrado, tinha conceito A em todas as disciplinas, artigo publicado, e nós temos um grupo de pesquisa lá no Rio Grande do Norte chamado Sertania. E esse grupo discutia as coisas, e ainda discute do sertão, e eu tinha feito uma mudança de nível de mestrado para doutorado, e meu objeto de pesquisa era totalmente diferente. E Walter, que é muito provocador, certo dia disse: Gilmar, eu estou com a gente tem uma certa recurso aqui da cátedra da Unesco, vamos publicar um livro? Aí eu digo: vamos, cada um faz um artigo. Disse: faça um sobre o sertão. Aí eu digo: eita, agora lascou. O que é que eu vou fazer? E fui para casa e comecei a matutar, como se diz. E começou a borbulhar a ideia. Depois eu me encontro com ele pouco tempo, e eu digo: eu vou mudar o objeto do meu doutorado. Não vai ser mais a experiência estética na linguagem poética, vai ser o sertão. Ele disse: e agora, para convencer a orientadora? Levamos para uma mesa de bar, né, que é um bom lugar de convencimento, e começamos a conversar. E ela disse: vocês estão querendo me enrolar, pode dizer logo o que é que vocês querem, porque essa conversinha está muito furada. Aí eu digo: eu quero mudar meu objeto de pesquisa. Ela disse: para quê, Gilmar? Me diga. Eu digo: para o sertão. Ela disse: agora lascou, o que é que tu vai falar do sertão? E num momento ela disse, ela é uma pessoa fantástica, uma grande intelectual brasileira, ela disse: eu gosto de desafio, agora você está lascado, viu? Porque você vai estudar uma referência, que eu trabalho com um filósofo chamado Merleau-Ponty, que é a mais difícil, que o livro A Natureza, que são notas de curso que ele deu no Colégio de França, em Paris, nos anos 50. Mas eu gosto de desafio, você se vira. Portanto, pois bem, eu saí de lá perdido, não sabia o que era que ia pesquisar, e vim para o Pajeú. Encontrei um amigo de infância, uma pessoa que a gente tem uma convivência muito harmoniosa, chamado Marcos de Brito, que conhece essas ribeiras do Pajeú e do Cariri, até onde tem as marcas dos preais escorrendo para se esconder nas mudas. E quando eu falei a Marcos, que estava com esse intuito de conversar com os sertanejos, de ouvir as suas narrativas de vida, Marcos disse: deixe comigo que eu vou lhe levar à casa das pessoas indicadas. Pois bem, naquela época andamos por esses sertões do Pajeú e do Cariri, conversando com pessoas
homens que têm uma vida toda dedicada à agricultura, à criação de gado, e eu deixava eles falarem, eu escutar e fazer anotações. E passamos por diversas cidades, comunidades, conversamos com poetas, com agricultores, com vaqueiros, e isso deu um estatuto epistemológico ao meu trabalho de grandiosidade, que veio a selar o meu trabalho a nível de Brasil e até a nível fora do Brasil, como esse livro que nós publicamos na revista de filosofia da Universidade Paris Descartes, onde tem um texto meu e algumas fotografias do sertão e de personagens do sertão. E também, paralelamente, quando eu estava terminando o doutorado, eu fiz também, uma vez no sertão, sempre sertão, eu fui para Paris apresentar uma pesquisa sobre Elomar, e essa pesquisa foi publicada depois numa coletânea, foi Encontro Internacional sobre Estudos do Corpo, e foi selecionada e publicada em francês, lá em Paris, pela Universidade Paris Descartes. E também, nesse livro aqui, nós publicamos lá na UFPB, que também, todos esses com temas sobre o sertão. Aqui um capítulo da tese, que está também nesse livro, Educação e Sociedade, que é um grupo de pesquisa que eu participo, chamado GEP12. E este ano passado, reunimos depois pesquisadores franceses, tanto da École Normale de Filosofia, como da Paris Descartes, como da Montpellier e de outras universidades, e publicamos o Estesia, que é este trabalho também falando de corpo, de educação e de sertão. E aqui está a minha tese. Mas, antes de eu falar, eu votei este ano, eu cheguei aqui dia 27 de dezembro, e o meu objetivo qual era? Era voltar ao meu campo de pesquisa, saber daquelas pessoas como elas estavam e mostrar que as palavras delas não se perderam no eco das caatingas sertanejas, né? Mas sim, elas se transformaram em palavras escritas. E era um compromisso ético da minha parte, voltar ao campo e conversar com eles e convidá-los para que eles viessem ao lançamento do livro, na qual mais para frente eu irei doar um livro a cada um deles. Alguns já tinham falecido, como o senhor Inácio Ferreira de Brito, um sertanejo que me tocou profundamente com a sua narrativa de vida e a sua ligação com a caatinga. Outra também que também faleceu, que é a Isabel da Loca, muito conhecida, uma mulher que desconstrói o sentido antropológico dado, certo, e morou 20 anos numa loca, interagindo com os animais através da sua música e através de uma arquitetura do sensível, desconstruindo também a própria ideia da arquitetura tradicional que nós temos presenciado nas construções da contemporaneidade. E também que faleceu, o vaqueiro José Bonifácio, que é este que está ilustrado na capa deste livro. Ele mostrou a pega dentro da caatinga, a coragem do homem do sertão de entrar dentro da jurema, do xique-xique, de outras vegetações agressivas, né? E infelizmente ele faleceu recentemente, mas encontrei outros que ainda estão vivos, como o Vicente Vitorino, aqui de Fazenda Nova, Riacho de Cima, aos seus 90 e tantos anos, que contribuiu de maneira significativa na nossa produção. Está aqui o poeta Albino, pai do grande cantador, poeta Paulo Matricó. Seu Albino, com a sua versatilidade e sua cordialidade, também contribuiu de forma muito brilhante com o trabalho. Também Dona Maria Francisca de Almeida, lá da Ramada da Quixabeira, que está lá atrás, uma líder comunitária, líder lá do assentamento, uma pessoa dedicada que veio do Agreste e incorporou o sertão, né? E também o Pedro Azevedo, aos seus 90 e tantos anos, de uma generosidade, de uma sabedoria, de uma delicadeza, de uma inteligência construída através da experiência de vida.
E também a perda, que eu esqueci de falar, do grande sertanejo Teófilo Leandro, ainda parente meu, que eu frequentava quando eu vinha a São José do Egito conversar com ele. Pois bem, essas pessoas deram um caldo muito importante para o meu trabalho. Aprendi a ver o sertão de outra maneira, porque eu trabalho com a filosofia que ela diz: é preciso reaprender a ver o mundo. E nós, da sociedade dos urbanos, ou como diz Elomar, dos urbanoides, perdemos essa capacidade de ver. E o sertanejo tem essa capacidade de ver. O sertanejo, ele não olha para as coisas, o seu olhar habita as coisas, mora nas coisas, interage com as coisas. Ele é um ser da caatinga. As árvores, o canto dos pássaros, os movimentos da seca e do inverno está entranhado na alma do homem sertanejo. E esse entranhamento, esse entrelaçamento que o homem do sertão vive, é o que constitui a sua grandeza humana, a sua grandeza antropológica. Basta dizer que nas fazendas, nos sítios por onde eu andei, todas elas, a gentileza de oferecer um café, de oferecer um almoço, é tanto que quando eu terminei a pesquisa estava com quase 5 quilos a mais, pela essa generosidade que o homem do campo tem, que o homem do sertão tem. Portanto, esse trabalho aumentou muito a minha compreensão de sertão, me fez mais gente, me fez mais enraizado com as coisas da minha terra, da minha região. E a busca de transcender essa terra através de um pensamento, dialogando com a filosofia, dialogando com Guimarães Rosa, com Euclides da Cunha, com outras referências, né, me deram um sentido de alongar minha visão para o sertão. Muito embora eu tenha plena certeza que quanto mais eu procuro o sertão, mais ele se esconde, mais ele se escorre, mais ele fica oculto, mas ele é possível de vivê-lo. E o sertão é toda essa força ontológica de uma natureza não dada, imprevisível, que a cada momento está se modificando. Portanto, o sertanejo não é um fator de determinismo geográfico, de determinismo biológico, seja lá o que for. É o entrelaçamento. As ciências, a filosofia clássica, ela sempre tratou muito a natureza como algo aquém do ser humano e nós distante dela. Isso nos possibilitou o sentimento de destruição e a nossa própria perda da animalidade da qual nós somos. E o sertanejo, ele vive nesse mundo entrelaçado. Portanto, é a terra que está em função imediata do homem, como o homem está em função imediata da terra. Mas era preciso também eu falar que nessa terra que nós circulamos, existe uma poesia muito forte. Mas como uma tese de doutorado, ou qualquer pesquisa que seja, é preciso cortes, e eu não poderia falar de todos os poetas do Pajeú, do Cariri, eu teria que fazer umas 200 teses de doutorados, eu tive que fazer o corte e fui buscar no poeta que eu conheci e que muita gente conhece, o poeta Cancão, né? a sua poesia ligada à natureza. E está lá nas palavras de Cancão, lá no cálice, naquele rócio que se esconde no cálice da flor, está a sabedoria, está o poeta, porque como Jade estava dizendo aqui muito bem, a poesia ela não é só a palavra escrita, a poesia está no canto do pássaro, a poesia está no crepúsculo, no aboio do vaqueiro, a poesia está na labuta do sertanejo diante das intempéries que o sertão é. Porque o sertão é uma coisa tão complexa e tão indeterminada que a sua própria etimologia é confusa. Eu me debrucei em vários livros de etimologia para saber o que quer dizer sertão, né? E fui encontrar algumas ideias que o sertão é o lugar distante da urbes. Portanto, o sertão pode estar na Amazônia, pode estar em Rio Grande do Sul, pode estar lá nas águas do oceano, no sertão das águas. Quer dizer, quando o colonizador português chega ao Brasil, ele que já vinha trazendo da África, é um lugar indeterminado, é um lugar incerto, é um lugar imprevisível, é um lugar onde as coisas não acontecem de forma lógica, diferente da cidade. Portanto, o sertão é isso, e a caatinga, nossa caatinga, é essa diversidade, só precisa um pingar de água para ela se vestir totalmente diferente. Portanto, a poesia de Cancão vem enriquecer esse trabalho.
né? A poesia de Cancão, como a gente conhece, ela não traz só o sertão no sentido seco, no sentido do sofrimento, mas mostra um sertão verde. E algumas falas que eu escutei durante as narrativas, tem duas que eu acho extremamente simbólicas sobre o meu trabalho. Uma foi com Teófanes Leandro. Teófanes era uma figura simbólica, muito inteligente. Quando eu cheguei lá com o Bart de Bitterloo, ele gostava de fazer uma expressão assim: poeta Gilmar, meu parente, você acredita em Deus? Aí eu disse: peraí, vamos conversar direitinho. Aí ele começava, todo cheio de escorregadio, e eu tentando conversar e puxar e disse: ele sabia o que eu queria, sabe? Ele sabia, ele pegou e disse: Gilmar, você quer que eu quero? Eu vou contar uma história aqui. Uma época aqui de muita seca, eu saí para ir, tinha dado um serenozinho, e tem um lajeiro aqui em casa que qualquer sereno que der junta água, que dá junta água. E eu fui lá, atrás de uma juriti. E quando eu me escondi detrás da árvore, chegou uma juriti, voou e pousou sobre um galho. Eu engatilhei a arma e fiquei mirando para ela. Quando eu fui preparar para atirar, ela pulou no chão, deu umas 4 passadas e olhou para mim. E olhou para trás como se estivesse me vendo e dizendo: não me mate. Naquele momento eu parei, desengatilhei a arma e fiquei olhando aquele espetáculo. E ela foi para o pocinho, dava 2, 3 bicoradas e olhava para trás como se estivesse agradecendo a minha pessoa. Depois ela foi embora, voou, eu nunca mais matei juriti. Portanto, é essa educação que eu acredito, essa educação do sensível, a educação dos conteúdos que são importantes, claros, mas dos conteúdos dados, programados, com objetivos e métodos. Eles são apenas uma educação escolarizada, mas a educação da vida, como vocês narraram aqui, é a educação da construção do ser humano diante de uma sociedade cada vez mais embrutecida, violenta, alheia, vazia, insensível. E essas narrativas mostram que o sertão é um lugar que educa. E outra narrativa também